Comunicação sem fio com Arduino. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vocês viram aqui que o estava diferente, que eu tinha dado na palestra anterior, só esqueci de mudar, mas aí é desse aqui mesmo. Bem, eu estava pensando, planejando a palestra de 50 minutos, depois que eu vi que era meia hora, então vou ter que dar uma corridinha, mas mesmo assim, qualquer dúvida que surgir durante, podem falar, fique à vontade, e a gente já... Bem, antes de falar diretamente na comunicação do Arduino, é interessante eu falar o que é uma comunicação, né? O que é a gente se comunicar, os tipos de modulação, apesar da gente não se aprofundar muito, como é feita a comunicação nos diversos módulos que eu vou falar, é interessante a gente ter uma noção de como é feita uma modulação. E aí a gente pula para as aplicações e os exemplos propriamente ditos, certo? Bem, comunicação, né, já é uma coisa bem antiga mesmo, desde as pinturas de vestes, como a gente vai ver no outro slide, até mesmo o telégrafo, né, que significa, do grego, escrever à distância, certo? O primeiro telégrafo ele não era como a gente se lembra, tipo aquele código Morse, que você apertava, acho que muitos aqui devem conhecer, apertava de um lado, por corrente elétrica transmitia para o outro ponto, e você se comunicava por código Morse. Os primeiros telégrafos eram assim, os telégrafos ópticos, existiam várias torres, que você posicionava as hastes delas, formando as letras, certo? Então você conseguia se comunicar a quilômetros em tempo de 10 minutos, certo? Mas como é que funcionava? A primeira letra era colocada no primeiro telégrafo, colocava a posição, a outra pessoa na outra torre tinha que visualizar, colocava na mesma posição e na outra até chegar no destino. E aí a gente já vê alguns problemas, né? Que acontecem até hoje com as nossas comunicações móveis, que é se chover, se tiver neblina, você não vai conseguir visualizar. Nesse caso, no nosso caso da telefonia, acho que muitos já caíram na internet quando chove, né? Acho que é bem comum ainda hoje esse tipo de problema. E na comunicação remota, a gente tem a fala, né? Tem linguagem de sinais, e até mesmo a escrita, você escrevia para outra pessoa ver, você estaria se comunicando. Agora, eu pergunto, quantos aqui sabem Libras? Linguagem de Libras? Ou seja, se tivesse alguém precisando se comunicar em Libras, não ia adiantar muito aqui, né? Certo? Por que eu estou falando isso? Porque é necessário, é importante dizer isso, que as duas pessoas que queiram se comunicar estejam sabendo a linguagem que vai ser usada, certo? Não adianta, como eu vou falar à frente, um transmissor enviar em FM e o outro ler em AM. Não vai haver comunicação. Então, é necessário que os dois lados saibam o tipo de comunicação que vai ser usado, ok? Ondas, né? A gente atualmente se comunica muito por ondas. Esse tipo de onda, não exatamente, mas aquele tipo é um tipo de onda física também. Quais são os tipos que a gente normalmente usa de ondas? Onda senoidal, onda quadrada, onda triangular, onda dente de serra. Daqui, quem é de engenharia? Deixa eu perguntar uma forma mais abrangente. Quem aqui tem noção de tipos de onda? Já dá uma melhorada, né? Física, talvez. Até no ensino médio mesmo, né? Já dá uma noção. O que acontece? A gente se comunica, para se comunicar à distância, a gente usa ondas. Até eu mesmo aqui falando, eu estou usando ondas sonoras, certo? Que estão sendo convertidas em ondas elétricas para o microfone e voltando para ondas sonoras. Mas quando a gente quer se comunicar, por exemplo, o celular é convertido em ondas eletromagnéticas, normalmente são senoides, é o mais comum de se usar. E o que a gente pode variar numa onda? Se a gente quer usar uma onda, a gente precisa controlá-la, certo? Então a gente pode variar a frequência de uma onda, certo? No caso de áudio, a gente nota pelo tom, né? Se uma onda mais grave, ela tem uma frequência menor. Uma mais aguda, ela tem uma frequência maior. A gente pode variar também a amplitude, que seria o volume, né? Mais alto, maior amplitude e maior intensidade. Menor amplitude seria uma coisa mais baixa, né?
E a gente também pode variar a fase de uma onda. Isso não dá para explicar bem, porque nosso ouvido ele não reconhece bem uma fase, então não adiantaria muito eu tentar demonstrar uma fase. Mas é tipo você deslocar a onda, certo? Bem, e aí a gente tendo esse método de controlar a onda, seja ela sonora, seja ela uma onda, um feixe de luz, né, que também é uma onda eletromagnética, um sinal de rádio, a gente pode se comunicar a partir dela, fazendo uma modulação na onda. Como assim? Vamos supor que a gente quer trabalhar com sinal digital. Sinal digital acho que todo mundo conhece, né? Zeros e uns, tranquilo? Então a gente quer enviar a sequência 0, 1, 0, 1, 1, não importa, né? Como é que a gente pode fazer para modular uma onda? No caso de a gente fazer uma modulação em amplitude, a gente pode ou enviar a onda, e ou enviar uma onda com sinal com amplitude menor, ou nem enviar a onda. Se é 0, é porque a amplitude foi 0, mas eu variei a amplitude dela. Então eu consigo, ó, 0, 1, 0, 1, 1, consigo controlar essa onda para se comunicar. Eu posso mudar também a frequência, está vendo aqui uma frequência menor, uma frequência maior, uma frequência menor, uma frequência maior. E eu posso mudar a fase, né? Que é como se estivesse deslocando a onda. Então esses são os principais métodos usados para fazer a modulação de uma onda e transmitir a informação. No nosso caso, a informação sem fio. E para usar o Arduino, né, o que a gente tem hoje em dia, que a gente pode usar diretamente no Arduino para fazer essa comunicação. A gente pode ter o Wi-Fi, ondas eletromagnéticas, Bluetooth, ondas eletromagnéticas, infravermelho, luz, que não deixa de ser uma onda eletromagnética. Esses transmissores 2.4 GHz, laser e som também, que aí já é uma onda sonora, né? A gente pode enviar um sinal de áudio que uma onda mecânica, que um certo receptor vai identificar. Por exemplo, você quer acender uma luz batendo uma palma. Você vai ter que botar um receptor, né, de onda sonora, quando bater ele vai sentir aquele pico de áudio e você consegue acionar. É uma comunicação sem fio, né? Bem, e as aplicações? A gente tem N aplicações, né? E vai mais a criatividade. Quem tiver mais alguma ideia fora isso aqui, pode me avisar agora que a gente já comenta. Mas, por exemplo, na robótica, a gente pode controlar um robô, o controle. Domótica. Alguém sabe o que essa palavra significa? Automação residencial. Ou seja, eu estou chegando em casa, quero abrir o portão com o controlezinho. Tem bem controle comum, né, de portão de garagem. É sem fio, uma comunicação sem fio. Assim como você pode usar o celular também. Né, através daqueles módulos que eu mostrei, Wi-Fi, Bluetooth, você pode controlar uma casa toda, né, portões, acender luzes. Segurança também, né? A gente pode ter uma câmera Wi-Fi, né, em algum local, ou até ela mesmo ligada por fio em algum canto, mas você transmitir pela internet. E aí você tem essa segurança remota, né? Você pode ver como controlar também o portão, é um caso de segurança, né? Você pode controlar tudo sem fio. E troca de informações também, né? Quando a gente está se comunicando, a gente usa muito, como o exemplo que eu falei, o celular usa muito comunicação sem fio. Bem, e aí agora eu vou chegar nos exemplos que eu queria, exemplos práticos, né? Como a gente pode usar o Arduino. No caso, a gente vai citar o controle infravermelho, um outro controle AM, que é o 433, que é bem conhecido, aí quem já brinca com isso, e o controle Bluetooth. Mas antes disso, uma das comunicações que eu citei foi a comunicação por laser, né? Aí você pensa, laser? Como é que eu vou transmitir informação por laser? Você pode modular o sinal do laser, você tem um apontador laser, você modula e você bota algum receptor de luz, até uma fotocélula mesmo, serve para isso. Então ela vai receber aquela potência luminosa que vai estar variando. Então essa variação você pode plugar direto numa caixa de som e você consegue ouvir o som que está sendo transmitido pelo laser. Eu pedi essa pausa agora para ver se a gente consegue abrir um vídeo. Acho que como foi o mouse, sai da slide e abre a página. Volta. O último vídeo. Pronto. Dá pausa. Bem,
deixar. O que acontece aqui, se sair o áudio melhor, né? Que a gente vai ter uma noção. Mas se não, ele está com um laser, né? A alimentação dele está sendo modulada pelo áudio que está saindo do celular. Certo? Então o áudio sai do celular, né? E modula a luz do laser. Então, ele, no caso, apagou ali o apontador, ele está direcionando para uma fotocélula, né, que ela reage de acordo com a luminosidade que está sendo aplicada a ela. Então, conforme ele aplica essa luz na fotocélula, o áudio sai de acordo com o que está sendo enviado pelo laser. Mas eu acho que a gente vai ficar devendo o sinal. Ok, mas entenderam a ideia, né? Tipo, ele envia pelo laser mesmo, você consegue enviar informação. E caso a pessoa, nesse caso, quando ele estava fazendo isso, o áudio parava, né? Quando ele afastava, quando ele colocava novamente, saía no caixinha. Então você consegue, é possível fazer isso. Como é que eu acho esse vídeo? Cara, coloca comunicação laser, sabe, alguma coisa assim. Deve achar. Exatamente. Tem alguns. Tá bem, né? Pra F5. Bem, então vamos para os exemplos, né? Teve aquele primeiro exemplo laser, mas a gente vai ver agora exemplo realmente no Arduino. Bem, alguém já brincou com o Arduino aqui? Não, quero levantar a mão, todo mundo não. Metade, menos da metade, na verdade. Não tem muita gente tímida. Ou. O braço não cai não, pessoal. Levantar. Bem, esse é um controle bem padrão, não só para Arduino, mas para quem já comprou aqueles caixinhas de som com controle, ou até mesmo um som de carro, tem um controle bem similar a esse. Ou até mesmo, vamos esquecer esse modelo de controle, e eu acho que aqui todo mundo já pegou um controle remoto numa televisão, né? DVD hoje em dia está meio extinto, mas... Televisão. Todo mundo já brincou e sabe que ele tem um LEDzinho na frente, né? Uma luzinha na frente. Você pode direcionar para a sua cara, apertar e não acende. Está queimado? É quase isso, ele não acende. Ele é um infravermelho. Sim, mas e por que a gente não vê? O espectro de visão da gente, né, a gente não consegue captar nem frequências acima, no caso luminosa, acima do ultravioleta ou abaixo do infravermelho. A gente não consegue. Então, mas tem uma técnica, né? Tem uma técnica, se a gente quiser ver, você direciona ele para a câmera do celular e você vai ver ele acendendo. Apesar de que não deveria, né? Porque o celular, para que ele vai captar infravermelho? Deveria ter um filtro, porque eu estou captando uma foto infravermelha, eu vou ver onde depois. Gustavo, sabe o que é legal? Tem projeto na internet, tem gente que coloca LED infravermelho no boné. E daí assim, você está andando na rua, ninguém vai perceber. Mas câmeras de vídeo não vão conseguir filmar o seu rosto, porque a câmera vai captar o infravermelho. Então, tipo, tem forma de pular segurança sozinho. Coloca o LED. Eu amo a bandinho. Cala a boca. Não, ouro a bandinho. Brasil, rapaz. Não utilizem isso, tá? Todo mundo vai fazer. Você vai passar da mão também? Bem, então, se você botar ele de frente com o celular, você consegue ver o infravermelho, certo? Mas você só vai ver ele acendendo e apagando. E aí, como é que é a informação? Quer dizer que sempre que eu aperto, ele vai acender e apagar, e como é que a televisão consegue saber qual foi o botão que eu apertei? É porque ele pisca rapidamente uma sequência de zeros e uns que a televisão reconhece. Certo? Mas é tão rápido que a gente só vê acendendo e apagando. E ele é o transmissor. Na televisão a gente tem um receptor. Certo? Que no caso do Arduino seria esse fototransistor, como também poderia ser um fotodiodo, ou talvez até um fotorresistor. Não testei ainda. E como é que a gente ligaria? Certo? Está aqui o exemplo com o fototransistor. Ele precisa de alimentação,
Ou seja, você ligaria ele no VCC e no terra. E o terceiro pino seria o sinal, que a gente ligaria na entrada do Arduino. Ou seja, toda vez que ele direcionasse o controle e apertasse, ele iria sentir isso, essa sequência de zeros e uns, que iria chegar nesse pino, e você leria esse pino. Tem uma diferença de impressão entre o fotodiodo e o fototransistor? Deve ter, agora, para dar assim, uma noção exata, não saberia dizer não, mas tem, até o LDR também teria uma sensibilidade menor, a distância. Na internet você acha muita facilidade no uso de pinagem dos principais infravermelhos. Inclusive, acho que eu publiquei no grupo de Arduino Brasil um tutorial utilizando infravermelho receptores de emissores. Eu coloquei uma gama de receptores grandes lá. Mas a dúvida era assim, se teria uma diferença, não só na pinagem, acho que assim, na precisão, na sensibilidade, aí já é... Mas aí você coloca amplificadores, eu tive bastante problema com isso. Você bota no DC e aí ele amplifica também legal. Eu trouxe um projeto para mostrar para ele. Já tem uma coisa legal, você já agora está entendendo um pouquinho como funciona, já vai ter um exemplo. Muito bom. E aqui, você também teria, se quisesse transmitir, né? No mesmo Arduino, você teria o transmissor e o receptor. Claro que é um título de exemplo, né? Porque se você está enviando com o próprio Arduino que está recebendo, não teria alguma lógica prática, né? A não ser que você diga, eu posso. Mas tem o seguinte, você pode fazer, por exemplo, o Arduino funcionar como se fosse um controle universal. Exato. Mas vai no slide, volta, vai no slide rapidamente. Aqui tem sentido. Fazer um hack. Mas você dá agora mas o Arduino para o você poderia pegar só com o Arduino, você poderia pegar o seu controle de televisão qualquer, modificar ele e utilizar ele só o controle da TV para ligar ar-condicionado, que é infravermelho também, ligar, sei lá, projetor, ligar tudo, um controle de televisão só. Vou dar uma explicada mais à frente, justamente sobre essa ideia. Mas o que acontece? Eu ia ter um celular que tinha infravermelho. Sei lá, qualquer tinha um emissorzinho infravermelho. E aí tinha um programa Android que tem, pronto, aí tem um programa que você diz o modelo de controle, ele já automaticamente ajusta. A partir do S4 já tem o S4 e tem outros celulares também. E já tem também já dessa corrida em outros não foi Então, aqui, o que acontece? Você leria, certo? E você poderia ter o emissor também. Uma ideia mais lógica seria você ter um enviando, né, e o outro recebendo, ok? Então aqui estaria o que iria enviar. É bom ter um resistor, eu vi alguns exemplos de não botar resistor, você corre o risco de queimar seu LED. E aqui já não é o fototransistor, né? Aqui já é um fotodiodo. Ok? Você nota que ele só tem 2 terminais, mas você mesmo assim liga ele VCC e terra e tem um terceiro por sinal. E você faz um divisor de tensão para poder ler melhor se ele detectou alguma coisa ou não. Então note que nesse caso ele vai ler se chegou ou não chegou. Pode até ler uma certa variação, mas é mais complicado. Então, é melhor você usar ele para chegou o sinal ou não chegou o sinal. Uma comunicação digital. E como a gente teria um código para ler, né? A gente plugou ele, tá? Como a gente viu nos outros slides, e a gente quer ler o que chegou nele. Então, quem já tem uma certa noção de Arduino, ou pelo menos C, vai entender um pouco desse código, senão vamos dar uma comentada rápida aqui. A gente vai estar incluindo uma biblioteca, certo? Que bibliotecas facilitam muito a vida, né? Para a gente não ter que descrever o passo a passo. Existe fácil essa biblioteca para achar na internet. E a gente vai dizer que a gente vai estar lendo no pino 11 do Arduino. Certo? A gente vai ligar aquele sinal que vai variar do receptor no pino 11. A gente vai iniciar a recepção dos dados. E aqui é um comando de decodificar. Então vai ter o setup, né? A gente vai dizer que vai ter uma comunicação serial e vai habilitar essa leitura. Isso tudo aqui já é padrão, certo? Aí a gente entra aqui no loop e vai realmente fazer leitura. O que é que ele faz? Se houver uma variação nesse pino da leitura,
O que é que ele faz? Ele vai mostrar na tela o valor que foi lido em hexadecimal. Hexadecimal, acho que nem todo mundo entende, certo? Ou todo mundo? Mais ou menos, né? Hexadecimal é um valor que varia de 0 a F. Normalmente a gente está acostumado a valor que varia de 0 a 9, né? 0 a 9, 10 já seriam 2 dígitos, mas um dígito só, 0 a 9. Hexa seria de 0 a F, o que é mais comum a gente usar na comunicação, porque binário é converter para hexa. Mas o importante é que, note como ele é simples, a gente não tem que ter muita dor de cabeça, a gente só vai definir o pino que vai ler, dizer que vai começar a ler e mostrar na tela o que foi lido. Não tem problema. E o que é que a gente faria depois? Aí chega onde o Diego falou. A gente pode pegar um controle de televisão, direcionar para esse sensor, apertar. Quando apertar, vai gerar um valor hexa na tela que a gente vai decorar. Apertou o número 1, valor hexa FFF. Apertou 2, FFP. A gente vai decorando, armazenando esses números para depois, posteriormente, quando a gente quiser controlar alguma coisa, a gente envia esse valor. Então aqui seria uma etapa de leitura. Eu até ia tentar fazer diretamente no Arduino, eu até trouxe um controlezinho e tudo mais, mas não vai dar tempo. Mas a ideia é essa. E vocês tendo isso em mente, no próximo exemplo vocês vão ver que é a mesma coisa, só vai mudar a biblioteca usada. Que seria no caso do controlezinho AM. Esse aqui alguém já conhece? Alguém já brincou com esse aqui? Olha o 433. Beleza. O que acontece? Aqui, assim como no infravermelho, a gente tem um emissor e um receptor, certo? A ligação também fácil, nota tudo muito fácil. Você no máximo liga 3, 4 fios, já está resolvendo o problema. Então, no emissor, liga VCC terra e o que vai enviar o sinal, ele envia, e no outro que vai receber, VCC terra e o que vai receber o sinal. Então, nesse aqui que vai receber, como é que a gente faria para ler o sinal? Como seria o código? Inclui uma biblioteca, certo? Inicia uma serial, vai dizer que foi iniciado, começa a leitura do radiofrequência, mostra na tela recebido e mostra o caractere que foi lido. Basicamente a mesma coisa, né? Porque o difícil está dentro da biblioteca, e a biblioteca a gente acha fácil. Então, novamente, lidos os sinais que a gente quer, fica fácil de se comunicar, certo? Você vai ter uma sequência de comandos num, que vai enviar, e o outro que vai receber. Nota que eu só estou focando aqui na comunicação propriamente dita, mas a partir da comunicação, a gente pode fazer um controle, como eu falei, de um robô. Você vai dizer que enviando um caractere X, ele vai para frente. Então no outro ele vai receber esse caractere X e vai controlar. Mas não é nisso que eu estou focando. E também não estou focando no tipo de comunicação. A gente sabe que esse exemplo aqui é AM, como eu expliquei rapidamente lá atrás. Mas eu não vou me aprofundar muito nas diversas formas, certo? O que interessa para a gente é isso aqui. Como ler o sinal. Beleza? Bluetooth. Esse aqui eu gosto bastante. Esse aqui é muito prático. E hoje em dia você não precisa ter um transmissor e um receptor tipo plugados no Arduino. Em que sentido? No outro a gente precisa ter um Arduino enviando infravermelho um controlezinho. Aqui a gente pode usar o celular para controlar e aí N coisas. Ligação também. Muito fácil, só que agora a gente usa 4 fios. Por quê? Alimentação terra, TX e RX. Ele não só recebe, como ele também transmite. Tem outro detalhezinho que é bom usar um resistor, porque ele funciona com tensões de 3.3 volts. Mas eu normalmente ligo assim e vivo perigosamente. Geralmente você faz o substituto da tensão. Sim, quais são? É um K e 2K. Pode ser. Só essa promoção de um K e 2K. Contanto que ele caia para 3.3 volts. Mas eu uso já há um tempo assim, não deu problema. Não estou incentivando ninguém, mas funciona. Só os pinos ou a alimentação dele que é assim? A alimentação dele, sim, tranquilo. É os pinos no caso. A comunicação.
A comunicação é que tem 3.3. Para o Arduino receber, não tem estresse. O Arduino reconhece 3.3 como alto normal. Só que o RX dele, ele pode queimar, né? Porque o Arduino vai enviar 5, mas ele aguenta até 3.3. Então, principalmente no RX dele aqui, vamos colocar. Até hoje não queimou. Vamos lá? E apesar de ser bem mais interessante, digamos assim, ele é mais simples de ser usado. A gente não precisa usar uma biblioteca para ele. Por quê? Os outros, aí eu peço para voltar, volta. Os outros, mais ou menos. Volta a mão. A gente está ligando ele aqui ó, no pino 11, certo? Esse outro aqui no pino 12, certo? Os outros, o infravermelho, a gente também estava ligando em alguns outros pinos, tipo 3, 4. No caso do Bluetooth, a gente vai estar ligando. A gente vai estar ligando ele no pino 0 e 1, que já são o TX e o RX padrão do Arduino. E ele vai se comunicar pelo padrão que a porta USB se comunica com o Arduino, certo? A porta USB passa por um microcontroladorzinho que converte para o padrão daqui, TX e RX, que é o mesmo que o Bluetooth usa. Então, no código, a gente só precisa dizer que vai ser uma comunicação serial. Se serial variar, você lê o sinal, certo? Que vai estar naquele pino. Não precisa de biblioteca, ele vai entender aquilo como uma comunicação serial comum. É tanto que aqui eu até tenho um códigozinho para, se receber algum serial de valor 1, tipo no celular ou em qualquer transmissão Bluetooth, se eu enviar o sinal 1, eu acenderia o LED 13, se fosse 2, apagaria. Mas se você não quiser controlar nada, você acaba o código aqui, ó. Definir uma serial e ler o valor. Muito simples. E aí você pode usar o celular, você pode usar um Bluetooth, um adaptador Bluetooth diretamente no computador. Muito tranquilo. E além dele ler, ele também pode enviar. Vamos pegar o exemplo do robôzinho. Você quer monitorar a bateria dele. Então você bota algum sensor na bateria. E aí, quando ele sentisse que a bateria está fraca, ele poderia enviar. Ao invés de sinal read, ele daria um serial read, ele daria um serial write. E aí no celular ou no computador você conseguiria ver isso. Ele funciona nos dois caminhos. Vou puxar a sardinha novamente para o combate de robôs, que eu gosto bastante. A gente usa esse tipo de controle, é quase um padrão. É um controle de aeromodelo, certo? Alguém que já viu um desse? Já brincou com um desse? Alguém aqui já brincou controlando o servomotor? O que acontece? Esse tipo de controle aqui, ele envia por 2.4 GHz, ele já envia, a comunicação dele já é um outro tipo, né? Se eu não me engano ele usa Split Spectrum, é uma técnica bem diferente de enviar dados sem fio, então a gente não vai se aprofundar nela. Assim como eu falei lá anteriormente, também existem várias técnicas, você pode combinar técnicas, tipo, você tem uma modulação AM e um FM, você pode juntar as duas, ou seja, ao invés de enviar na AM, pode dar uma choque, pessoal. Pronto, controlezinho, para quem tem noção do tamanho. Tá com drone aí também depois aí? Não, não vai pôr aqui dentro da sala. Não, dentro da sala não. Ninguém tinha pensado nisso não. Bem, então não vai importar pra gente como ele vai estar transmitindo. Mas aqui é o receptor. O que importa pra gente é o que o receptor vai entregar, certo? O receptor ele tem vários canais e cada canal tem 3 pinos. VCC, terra e sinal. Certo? A gente vai estar interessado no sinal. Como ele se comunica? Como é o sinal? Esse sinal, o sinal PWM, é um sinal que ele tem só 2 níveis, né? Alto e baixo, normalmente 0 e 5 volts. E o nível alto, ele varia. O tempo dele, o tempo que ele fica alto varia. Pode ser, no padrão 1 milissegundo a 2 milissegundos. E nesse intervalo, ele varia por diversas subdivisões, certo? 1.1, 1.2, 1.3, até 2. Então a gente tem que ler esse comando. Aquilo ali pode?
Para quem tem A eletrônica embarcada vai na ogiva de fibra de vidro aqui na ponta. Bem, aí... A gente pode fazer assim, tu voa com o drone e mira com isso. Olha, eu tenho um drone que já filmou o foguete da gente. Um quadricóptero ficou bem alto e o foguete decolou para filmar lá de cima. Quase que atinge o quadricóptero. Tá na internet. Mas chegou a acessar. Não chegou, passou perto. É mais forte, é mais forte. Mas vamos lá, né? A gente tem aqui o sinal, ele vai estar variando entre 1 milissegundo a 2 milissegundos, certo? É o tamanho. Então você tem que cronometrar esse sinal. E esse tipo de sinal é o mesmo que a gente usa para controlar servo motor, certo? O servo motor, ele é um tipo de motor que você pode controlar a posição ou às vezes a velocidade dele a partir do sinal de entrada, que é esse mesmo sinal. O sinal varia de 1 milissegundo a 2 milissegundos. Então, como a gente plugaria? A gente tem que alimentar o nosso receptor, certo? Não precisa alimentar cada um dos pinos. Se a gente alimentar qualquer um, já pega para todos. Então a gente alimenta o receptor, aqui o TER, o VCC, e no caso a gente está lendo aqui 3 sinais. A gente poderia ler um só, certo? 2 ou todos. Né? A gente tem receptores desses de 3, 2 canais, até 6, 14 canais. Tem muito canal. E, como eu disse, basicamente o que a gente faz é esse comando aqui. Esse comando aqui resolve tudo, porque ele cronometra o tempo que o sinal vai estar alto. Mas vamos falar o código como um todo, né? A gente vai estar definindo a variável inteira, que a gente chamou de canal 1. Vai estar setando esse pino, né, como entrada, vai ser no pino 5, pode ser qualquer outro pino. Vai ter uma comunicação serial, só para a gente mostrar no Arduino, né, o que ele leu. E aqui, ó, aqui está o segredo. O canal 1 que a gente definiu vai ser um pulse in, né, uma entrada de pulso do pino 5 do Arduino, com valor alto. A gente pode cronometrar tanto o valor alto quanto o valor baixo, certo? A gente vai estar lendo o valor alto e a gente pode dar um limite para ele. Quanto ele vai esperar? Né, até, porque senão ele podia ficar... vai ter algum problema, você envia, ele ficou em nível alto e perdeu o sinal. Aí vai ficar nível alto indefinidamente. Então você pode dar um limite. E aqui é só para mostrar na tela, né? Tipo, o canal 1 e mostrar o que foi lido, o valor lido. E aí não espera só para fazer novamente. Bem, e aí você quer controlar um robô com isso. O que é que você faz? Você faz essa leitura e você vai saber o que essa leitura corresponde ao controle. Tipo, quando o controle está no meio, normalmente ele manda 1,5 milissegundos. Quando está todo para baixo, 1. Quando está todo para cima, 2. Alguém saca bem disso, né? E na época era o que? Era no PIC, né? Era no PIC. Eu cheguei a programar em Assembly. E alguém aqui já aplicou com Assembly? Assembly. 280. Ixi! Isso aqui é coisa de menino, leite criado com pera, né? Foi 200 e poucas linhas para poder fazer só isso aí. 200? Cara, eu brinquei também com a Assembly com isso. Mas não é desmerecendo não, porque é muito bom ter essa facilidade. Hoje em dia é muito bom, porque imagina você perder tempo fazendo uma coisa que já está pronta, né? Hoje em dia perde a vida fazendo. É muito melhor, sinceramente é muito melhor. Eu prefiro esse leitinho com pera aqui do que voltar. Mas é bom para entender. Eu recomendo também, pelo menos um códigozinho simples em Assembly é sempre bom. Acho que futuramente deve ter alguma palestra nesse processo de encontro para mostrar um pouco o baixo nível. Bem, lido o sinal, vou voltar a falar o que eu falei das outras vezes. Isso aqui é para ler. O que você vai fazer com isso vai dar criatividade. Eu estou ensinando como receber um sinal. O que vocês vão fazer com ele, o que você vai tratar, fica à vontade. Não, mas aí eu ia passar mesmo, que é dúvidas, né? Alguém que tem alguma comunicação? Alguém que pensa em alguma comunicação que eu não falei? Powerline. Como é que funciona? É energia. Sim, mas aí a gente está usando um fio, né? A gente está usando fio, mas é uma opção. Que hoje em dia... Eu não estou usando o canal dedicado para isso, estou usando o que a gente já tem, né?
Isso. Ele está falando que hoje em dia a gente tem sistemas que você pluga na tomada e você consegue se comunicar pela fiação de energia. Acho que fosse mesmo até trazendo Isso ali vai mais Bom, já dei uma pesquisada nisso, é muito legal. E aí você pode até usar a rede mesmo no geral. Estou fazendo os testes. E rápido, né? Falar em velocidade. Falar em velocidade. Eu estou falando de vários tipos de comunicação, mas para o que a gente quer, mesmo a mais lenta vai ser simples, que é enviar alguns sinais básicos, né? AM. AM é relativamente lento, né? Para se comunicar. O mais rápido seria o laser, né? Que é luz. A gente até hoje não brinca com nada mais rápido que a luz, pelo menos eu não sei. Qual é a modulação que você está utilizando nesses receptores? Ele usa um computador que é AM? Qual é a modulação? No de aeromodelo? Então, é como eu estou dizendo, alguns usam speed spectrum. Ele varre o espectro e ele basicamente, vou falar muito por alto para eu entender, ele reconhece as informações como se fosse um ruído. Porque é tão... É igual ao poder, eles jogam um ruído na gente. Ele joga um ruidinho e ele consegue detectar aquele ruído como sendo sinal, e não só isso, como sendo sinal para aquele receptor. E a distância disso? Depende, tem controles desse que é linha divisada. Enquanto você estiver vendo o seu aeromodelo, você vai estar conseguindo controlar. Acima de 1 quilômetro você não vê mais, porque está muito longe, está muito pequenininho, mas ele consegue controlar além. Isso é importante, porque eu não falei aqui nas outras, né? A distância. Um Bluetooth normalmente 10 metros, mas eu fiz teste com esse Bluetooth e chegou a 30 metros. É porque está lutando 5 volts. Vou botar com todos. Não. No caso das transmissões, na RF, ele espalha, né? A onda ela se espalha. Você onde tiver antena, vai estar circundando a antena. Então, qualquer direção controla. No infravermelho ou no laser é bem direcional, né? Tanto é que se você quer mudar o canal da TV, você tem que direcionar o controle. Então depende da tecnologia que você está usando. O alcance do infravermelho também já é um pouco menor, né? O alcance não é porque é RF que garante que vai ser mais longe. Depende também da potência do emissor, da sensibilidade do receptor. Eu vi que depois na foto da apresentação é seguir, mas não falou nada sobre isso. Não falei. É porque tempo Mas, também. eu queria saber a distância dele. Eu nunca brinquei muito com ele, mas eu sei que depende também do tipo. Né? Existem vários tipos de XP e cada um com potência maior. Eu sei que é bem grande. Não sei se o Otacílio sabe já aplicasse com o XP? Já muito pouco por alto do XP. Olha, ele dá, pelo que eu já testei, ele dá um Bluetooth da Agora 10 metros. Eu já vi um modelo que ele diz que é 1 quilômetro, eu não sei se é verdade. Já vi nesse. Você vê com antena, né? Eu não sei se é verdade. Você bota uma antena, nós estamos atrás disso. Outra coisa interessante, né, que aí também o Otacílio, eu vi que ele estava brincando esses dias, que é a antena. A antena é muito importante, né, principalmente nesses de radiofrequência. Se você tem que calcular a antena ideal para aquele sinal, tem cálculo para isso, não é nem tão difícil, é um quarto do comprimento de onda. Eu não falei de comprimento de onda, mas ondas, ela tem algumas características de amplitude, o comprimento, né, o que é o comprimento? É o tamanho para ela completar um ciclo, né, que é o período, que é o tempo para ela completar um ciclo. Então você tem essas características de onda que você é bom conhecer se você quiser projetar isso. Nesse caso aqui eu só estava mostrando como usar, né? Mas para cada tipo de comunicação daria um curso, né, Tem que fazer os casamentos de comunicação. É muita coisa. Eu queria dar uma noção do que você pode, o que tem e o que pode usar. Né? Então, não deu tempo para todos. Tem um outro também que eu tenho, não me aprofundei muito, que é um módulozinho de 2.4 GHz. Ele é do tamanho do XP e dizem que o alcance dele é para lá de 100 metros. Mas eu não falei. Chegou a falar de comunicação por som. Falei rapidamente, tipo assim, você pode dar aqueles sistemas que acendem a luz com bate-palmas. Você sente picos de áudio. Ultrassom. Ele usa como um sensor, né? Mas dá para você se comunicar com ele. Eu me lembro assim, Vê. Não sei se vocês já ouviram um aplicativozinho para celular, que a proposta era você fazer comunicação entre dois celulares lá pelo som.
tem Bluetooth, beleza, mas o som... Eu vi passar arquivos. Pronto, passar arquivos por som. Você meio que encostava, estava lá próximo, também não era NFC, RFID, nada. Era som mesmo. Ele vibrava um somzinho lá que a gente não conseguia escutar, mas é ultrassom. Entendia. É ultrassom, né? É. Bom, tem alguma coisa parecida, dá pra fazer alguma coisa parecida com amigo, será? Alguém já tentou alguma coisa assim? Eu volto ao princípio que a gente já usava, que era de comunicação de escada. Aí quando tinha uma banda passando que era só de voz, aí ele modulava, que era o modem, ele fazia esse papel. Aí eu só estou fazendo isso agora para o celular. E agora é um atualizado falante e o microfone do outro e utiliza o princípio do modem. Eu digo mais, agora, eu me lembrei de uma notícia que estava tendo um vírus que fazia isso. Ele instalava no computador, como qualquer celular, e a gente não estava ouvindo, mas se você tivesse com a placa de som ligada, ele ficava um vírus. Eu vi sobre um vírus. Dá dor de cabeça. Não, na gente não chegava a ficar não, mas É possível. Dá dor de cabeça, mas não por causa do som, né? Só tu vai estar perdendo os dados. Se você gerasse ultrassom, o cara já fica com uma dor de cabeça. Mas também é uma comunicação interessante, né? Não, sem fio. Os problemas por exemplo, se tiver algum outro ruído que interfira e tal. Por luz mesmo, tem, agora você falou, me lembrei, tem algumas técnicas que a luz mesmo, você bota uma fotocélula no computador e ele se comunica pela luz. É quase de energia, mas é a luz mesmo e taxas altíssimas de velocidade, né? Porque está usando a luz, a frequência da luz é muito alta. Então, a luz mesmo, não luz por fibra, luz ambiente. Mas aí você tem que tratar, né, para saber que aquela luz é que você quer. O problema normalmente é tratar o receptor. Mas dá pra assim. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma sugestão para fazer transmissão a 2 km, 3 km? Com linha de visão. Carta, você enviou uma carta? Não, cara, esses transmissores a aeromodelo consegue, mas eu acho que tu quer alguma coisa já pequenininha. A tecnologia do walkie-talkie, por exemplo, aquilo ali é a frequência. Mas é o que é FM, talvez. FM. Depende do sistema, né? Mas a princípio. Walkie-talkie dá pra você. Para fazer a comunicação de mais de 10 km. Mais de 10? Não, mais de 10 é a internet. Não, mas raio de visão. Na verdade, deve ter muita coisa, só que normalmente é mais caro. Você pode ir no meio do caminho, fazer replicar, né? Não, mas eu acho que é um sistema ponto a ponto mesmo. Né? Isso aqui vai estar a 2 km de altitude e tem que mandar os dados. Tá? Mas você já viu o módulo GSM? Tu consegue conectar com 3G a um banco de dados e enviar? Não é direto, né? Isso aqui é uma égua que você dá esses dados antes, se ela cair, fudeu. Isso aí não pensou também, mas se cair, fudeu. E outra coisa, sendo para isso, tem que ser realmente pequenininho. Menor que esse ainda. Talvez aquele próprio, o receptor do aeromodelo, tem uns que são transceptores, né? Eles enviam e recebem. Eu acho que pode ser uma tentativa aí. Aí realmente eu não teria se alguém souber. Se utilizar o Xperia, Xperia consegue chegar, se não tiver uma instrução, pode chegar a 5 km, dependendo da potência que ele utilizar e dependendo da frequência que ele utilizar. Que é justamente aqueles modelos mais caros, né? Isso. Mais caro. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Não? Então vamos agradecer os